Ora, muito bom dia, amados irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3. Podem já estar a pensar, já na semana passada foi o capítulo 3 de João. Mas fica mais difícil falar duas vezes sobre a mesma passagem. Mas a intenção também não é dar continuidade, é debruçar-nos sobre outros aspectos desta passagem. Como vocês sabem, ou estão lembrados, na semana passada nós centrámos a nossa meditação muito sobre este versículo aqui, que está na nossa frente. Estão lembrados mais ou menos da passagem, ou melhor, da mensagem. Então vamos ler os 21 versículos primeiros deste capítulo, Evangelho segundo São João, capítulo 3. E vamos ler os primeiros 21 versículos. E diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou voltar a nascer? E Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigénito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar a meditação da sua palavra aos nossos corações. Esta é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém depois de iniciar o seu ministério. Poderíamos intitular esta viagem de Jesus a Jerusalém como sendo a viagem dos encontros privados. Jesus sai da Galileia, vai a Jerusalém, e acontecem algumas coisas que nós já vamos ver, inclusive esta conversa com Nicodemos. E tem duas conversas, vamos dizer, os encontros privados. Porquê? Porque Jesus encontra-se com Nicodemos em Jerusalém, e depois, no regresso novamente à província da Galileia, ele, no capítulo seguinte, diz que Jesus encontra-se com a mulher samaritana e diz a palavra que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Se nós formos ver o percurso natural que um judeu que estivesse em Jerusalém tomava para voltar à Galileia, não era Samaria, por vários motivos. Um deles era que Samaria, os judeus não se davam com os samaritanos, então os judeus evitavam passar por Samaria. Mas Jesus, propositadamente, ele passa por Samaria para falar com esta mulher. Então temos uma viagem a Jerusalém, a primeira que Jesus faz, depois de ter iniciado o seu ministério,
e é uma viagem que é proveitosa, principalmente por estes dois acontecimentos que têm a ver com o encontro que Jesus teve com Nicodemos e com a mulher samaritana. Quando Jesus chega a Jerusalém, nós vemos imediatamente, no capítulo imediatamente a seguir, quando Jesus chega a Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir ao templo. E acontece uma coisa no templo que acontece duas vezes durante o ministério do Senhor Jesus, que é a chamada purificação do templo. Jesus entra no templo, ele chega a Jerusalém, vai ao templo, e o templo era a casa do Pai, era a casa onde Deus se fazia presente no meio do povo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas havia particularmente dentro do templo, um lugar reservado à presença de Deus, e só era visitado esse lugar uma vez por ano pelo sumo sacerdote, e quando lá entrava levava uma corda atada ao pé, para que se acontecesse alguma coisa lá dentro, ninguém o podia lá ir buscar. Isto é, se o sumo sacerdote entrasse nesse lugar e Deus não aprovasse alguma coisa que tinha a ver com a sua pessoa, e ele fosse fulminado, os outros sacerdotes, os que celebravam as práticas do templo, puxavam-no, porque ele ia amarrado num pé, não podiam entrar dentro para o ir buscar. Era assim que acontecia, era assim que Deus tinha determinado. Portanto, o lugar era o lugar santo, que representava a presença de Deus. E quando Jesus vai ao templo, o templo tinha 3 lugares distintos. Num desses lugares, Jesus encontra uma coisa muito parecida com um mercado. Pessoas a vender animais, pessoas a venderem, a fazerem câmbio de dinheiro, porque vinham muitos judeus de fora, que não eram residentes em Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Jerusalém, na época da Páscoa, duplicava praticamente a sua população, porque muitos judeus, como era mandamento do Senhor, vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E o que Jesus encontra é uma coisa muito parecida com o mercado. Claro que isso provoca uma reação em Jesus, uma reação até um pouco difícil de entender, porque Jesus diz-nos a palavra que fez um chicote e ao pontapé, à chicotada, é difícil de imaginar uma cena destas. Ele expulsa aquelas pessoas dali, ele faz uma limpeza, chamada a purificação do templo, e diz: não façais da minha casa, ou da casa de meu Pai, casa de negócio. Casa de negócio, era disso que se tratava. A casa de Deus, a casa do Pai, foi transformada num mercado, num negócio. Primeira aplicação que nós devemos ter: tinham passado muitos anos desde a instituição da Páscoa, e vemos a celebração da Páscoa em algumas ocasiões no Antigo Testamento, com o rei Josias, particularmente momentos importantes na história do povo de Israel. Jesus não se conformou, não olhou para aquele cenário, para aquilo que estava ali a acontecer e pensou: bom, os tempos são diferentes, já passou tanto tempo, há coisas que mudaram. Não. Há um versículo que é o versículo-chave nesta passagem, que é: o zelo da tua casa me consumirá. Isto é uma lição para nós, uma primeira aplicação. É certo que nós, na nossa própria vida, na vida comunitária e congregacional da igreja, há sempre coisas que não estão. Nós estamos na carne e como estamos na carne, há situações que ocorrem, que não são desejáveis, que não são até às vezes procuradas, mas acontecem. E isso deve nos incomodar e deve provocar em nós uma reação. Nós somos chamados a ter Jesus como exemplo, e normalmente nós usamos o exemplo de Jesus na questão daquilo que ele fez, das coisas que ele fez, e até somos desafiados pela palavra de Deus a termos, não só a olharmos para Jesus como exemplo naquilo que ele fez, mas naquilo que ele sentiu. Por exemplo, na carta aos Filipenses, Paulo diz que nós devemos ter em nós mesmos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus.
E normalmente olhamos para estes desafios da palavra de Deus e aplicamos aos nossos corações e pensamos, nós não seríamos capazes de fazer uma coisa destas. Chegar aqui à igreja, ver alguma coisa que não estava correta e ter esta mesma reação. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é, nós devemos estar atentos e no nosso coração deve existir o mesmo zelo, o mesmo interesse. Não nos conformarmos, não dizemos, ok, o tempo passou, as coisas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, as épocas são diferentes, então agora já temos que nos adaptar. Não, a palavra de Deus é a regra para a nossa vida e o exemplo de Jesus é a regra. Nós temos que, o que está mal, nós devemos chamar ao que está mal certo, e não nos devemos conformar. Claro que a autoridade de Jesus é inquestionável. Há coisas que nos maravilham na autoridade, maravilharam as pessoas que as presenciaram e nos maravilham quando os lemos. Jesus a repreender o vento e o mar, e os discípulos, a reação dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma coisa extraordinária. Na verdade, ele era o Criador e a natureza não fez mais do que ouvir a voz do Criador. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, os ventos, o que é que a natureza fez? Reconheceu a voz do Criador e obedeceu-lhe. Jesus tinha autoridade para o fazer. Mas a autoridade de Jesus aqui é uma autoridade, é sempre uma autoridade suprema, absoluta. E quando ele entra no templo, ele exerce a sua autoridade. Ele faz uma limpeza do templo, expulsa aquelas pessoas para lá. Nós é difícil imaginar esta cena, é verdade. Eu às vezes converso com outras pessoas, esta cena é muito difícil de imaginar o que é que aconteceu. Aquele rebuliço todo, quando Jesus expulsa aquelas pessoas todas lá. Claro que Jerusalém estava apinhada de gente e isto não passou despercebido. O que Jesus fez no templo foi do conhecimento de toda a gente, e é como se acontecesse aqui alguma coisa no Silveiro. Há uma coisa assim mais, toda a gente fala do mesmo, e era o que aconteceu em Jerusalém. E é neste contexto que aparece Nicodemos, um homem religioso, muito religioso, que vai ter uma conversa com Jesus. É natural e é normal que Nicodemos não passasse ao lado daquilo que aconteceu no templo. Aliás, faz todo o sentido que ele até tivesse presenciado. Ele era um rabi, era um ensinador, era uma pessoa que estava ligada ao templo e às práticas do templo. E não sabemos exatamente se ele presenciou isto, mas é nesse contexto que Nicodemos vai ter com Jesus. Vai ter com Jesus de noite. Primeiro, primeira coisa que nós precisamos entender é quem era este homem. Quem era este homem Nicodemos, que vai ter de noite com Jesus? Duas coisas que a palavra nos mostra. No versículo 1 que nós lemos, diz que havia entre os fariseus, portanto já era um homem de uma classe religiosa importante e influente no tempo do Senhor Jesus, um homem chamado Nicodemos, portanto revela o seu nome, e ele era um príncipe dos judeus, era uma pessoa importante, uma pessoa de estatuto reconhecido, e não só era um príncipe dos judeus, era um homem reconhecido, como Jesus chama-lhe mestre. Quando no decorrer da conversa, Jesus diz a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Temos isso no versículo no versículo 10. Então este era um homem importante na sociedade, vamos dizer. Toda a vida do povo de Israel girava à volta do templo e dos ensinos do templo. Era aí que se ensinava. Nós olhamos para a nação de Israel e vemos um povo extremamente desenvolvido a nível de ensino, mesmo no passado, lá desde o princípio, que, claro, eles tinham a palavra do Senhor. Então, não se tratava de uma pessoa comum, era um homem importante, um homem influente, era um príncipe dos judeus e era uma pessoa que ensinava, era um mestre em Israel. Portanto, vemos já um pouco quem era este homem. Era um homem respeitado e reconhecido. Depois agora vamos ver o que é que Nicodemos já sabia quando foi ter com Jesus.
já sabia a respeito de Jesus quando ele foi ter com Jesus. Havia algumas coisas que Nicodemos já sabia quando se dirigiu a Jesus para falar com ele. O que é que Nicodemos já sabia quando foi falar com Jesus? Primeiro, que Jesus era mestre. Nicodemos dirige-se a Jesus, ele que era um mestre em Israel, ele dirige-se ao Senhor Jesus, dizendo: tu, mestre, este foi ter de noite, vemos isso no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, que o mesmo é dizer mestre. Então sabia que Nicodemos era um mestre, ou melhor, Nicodemos sabia que Jesus que era mestre. Estamos a ver as coisas que ele já sabia acerca de Jesus quando foi ter com ele. Em segundo lugar, ele sabia que Jesus era um mestre, mas não era um mestre igual aos outros, porque ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus. Não era um mestre como os seus pais que ensinavam no templo, era um mestre diferente, era um mestre que era vindo de Deus. E mais, em terceiro lugar, Nicodemos já sabia que Jesus era mestre, não era um mestre como os outros, era um mestre vindo de Deus, e que fazia sinais e maravilhas e milagres que não podiam ser feitas se Deus não fosse com ele. Portanto, coisas importantes que Nicodemos sabia a respeito de Jesus. Um conhecimento importante. Sabia que Jesus era mestre, sabia que ele era um mestre vindo de Deus, e sabia que Jesus fazia sinais e maravilhas que só podiam ser feitas se por uma pessoa que Deus fosse com ele. A pergunta que surge é a seguinte: o conhecimento, a pessoa que Nicodemos era, um homem respeitado, honesto, ensinador da palavra, ensinador das coisas de Deus, conhecendo já de Jesus que ele era mestre, que ele era um mestre vindo de Deus e que fazia sinais e maravilhas que só podiam ser feitas por alguém que vinha de Deus, não chegariam estas coisas. Vamos a falar de coisas importantes. Não chegariam estas coisas para tranquilizar o coração deste homem. Nós começamos a pensar: o que é que levou este homem a ter esta conversa com Jesus, a ir procurar saber? Se nós juntarmos tudo isto que Nicodemos era, tudo isto que ele sabia, não chegariam estas coisas por si mesmo para tranquilizar o coração de Nicodemos e dizer: eu estou em paz, tranquilo, faço a minha obrigação, relaciono-me com as coisas de Deus. E não chegariam essas coisas para assegurar a Nicodemos tranquilidade, paz e um lugar, um espaço do reino de Deus? Não, a pessoa pode ser este exemplo de Nicodemos leva-nos a pensar que cada um de nós aqui, a pessoa pode ser a pessoa mais sincera do mundo, a pessoa mais bondosa do mundo, conhecer de Jesus as coisas mais extraordinárias a respeito do que ele fez. Isso por si só não chega para assegurar tranquilidade e paz ao seu coração e garantir um lugar no reino de Deus. Estamos a falar de um homem importante, de um homem que sabia coisas importantes a respeito de Deus, mas que o seu coração não estava em paz, e isto é, na verdade, uma lição para todos nós aqui. O que é que Jesus, parece que a primeira vez que Jesus fala com Nicodemos é assim uma entrada, como nós podemos falar numa gíria popular, a pés juntos. Nicodemos estava com aquele discurso religioso ok, reconhecia. Vamos imaginar a cena: Nicodemos a chegar ao pé de Jesus: tu és mestre, és um mestre vindo de Deus, e tu fazes coisas tão grandes. E Jesus diz assim: ainda bem que sabes isso, estás salvo, já tens tudo, és boa pessoa, és reverenciado, és um homem importante, sabes coisas tão importantes a meu respeito, então pronto, não precisas saber mais nada. Então, o que é que Jesus diz assim? Primeira vez que Jesus fala com Nicodemos, diz: tens que nascer de novo. Se não nasceres de novo, ficas fora do reino de Deus. Falando a nível da Assembleia.
Podes ser a pessoa mais bondosa, saber as coisas mais importantes a respeito de Jesus. Se não nasceres de novo, como disse Jesus a Nicodemo, estás fora do reino de Deus. Isto é uma coisa muito séria. Já vamos ver como é que se processa isso. Jesus diz: tens que nascer de novo. E agora vamos ver os equívocos de Nicodemos. A cabeça de Nicodemos deu 2 nós. Nicodemos não percebia. Ele estava à espera de uma resposta religiosa, de uma coisa assim mais habituado ao que ele estava a ouvir. Nicodemo não estava à espera daquilo. Não estava à espera que Jesus lhe dissesse assim: tens que nascer de novo. Ele estava à espera de uma outra resposta: tens que nascer de novo. E Nicodemos ficou todo equivocado, e a resposta dele até parecem, de certa forma, patéticas. Um homem adulto, um homem com muito conhecimento, que ensinava as Escrituras, ele vira-se para Jesus e diz: como é que isso é possível? Pode um homem velho voltar a nascer? Como é que... Nicodemos não percebeu nada daquilo que Jesus estava a dizer. Como é que é possível? Um homem pode voltar, um homem da minha idade, pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus diz: não é disso que se trata. O homem tem que nascer de novo. E isso, como Jesus falou a respeito da salvação, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E o processo do novo nascimento é uma obra realizada por Deus. E já vamos ver o que é preciso para nascer de novo. Então, primeiro, algo importante que é preciso dizer também: o reino dos céus é um reino de vivos, não é um reino de mortos. A palavra de Deus diz que o homem está morto em delitos e pecados, e nessa condição não pode entrar no reino de Deus. Ele precisa nascer de novo para poder ter parte e ter acesso ao reino de Deus. Eu queria usar um pequeno exemplo para nós percebermos o que é nascer de novo. Porque Jesus vai dizer, na questão aos equívocos de Nicodemos, Jesus vai dizer o seguinte: quando Nicodemos diz: um homem velho não pode voltar a nascer, ele é impossível voltar a entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer. Naturalmente isso é uma coisa impossível. Mas o novo nascimento que Jesus fala é algo sobrenatural, e é algo que tem que acontecer no coração do homem para ele ter acesso ao reino de Deus. E que Jesus diz a seguir a Nicodemos, para desfazer os equívocos da sua mente e do seu coração, ele diz a Nicodemos: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus passa a explicar como é que se processa o novo nascimento e as coisas que são precisas para haver novo nascimento. Os irmãos conseguem ver isto? Sabem o que é isto? É difícil de ver. Vou pôr uma coisa maior, vou ampliar. E isto? O que é? Não conseguem ver? Uma noz. Este mais pequenino é um feijão. Mas podia ser um grão de trigo. Nós olhamos para este feijão e parece-nos que ele está morto. Serve para comer. Na verdade, lá dentro tem vida. E para este feijão voltar a nascer, isto é, nascer de novo, só para nós percebermos, para este feijão nascer de novo, tem que acontecer 2 coisas. O que é que vocês acham que precisa de acontecer com este feijão? Ou que esta expressão feijão precisa para voltar à vida? Ou para voltar a uma nova vida? Já não vem com este aspecto, vem com outro. O que é que acham que precisa? Colocar na terra e colocar. Ontem estávamos a conversar com a Sila e ele estava a dizer: basta metê-lo na terra, não chega.
Não chega. Eu tenho lá o meu quintal, é tão arenoso e tão seco, que se eu meter esta coisa na terra, ele não vai germinar. O que é que ele precisa? Água. Eu posso meter este feijão num copo e ele vai nascer de novo. Já não vem com este aspecto, vem com outro aspecto. E outra coisa que este feijão precisa de água. Outra coisa que este feijão precisa, ou se fosse um grão de trigo era alguma coisa, precisa de quê? De morrer. Este grão de trigo, este feijão tem que morrer para voltar a viver. Já não vem mais este. Vem outro, uma planta, vai voltar a dar feijões. Isto para percebermos o quê? Quando Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. O que é água? Há duas coisas que representam a água na palavra de Deus. Uma é a própria água. Mas outra, qual é o rio da água viva? O que é comparado à água na palavra de Deus? É a própria palavra de Deus. Da palavra de Deus flui a água que atinge a nossa vida, que atinge o nosso coração e faz nascer de novo. Preciso vir a palavra de Deus até. Por isso, Paulo fala aos Romanos e diz: como é que as pessoas se vão converter se não há quem pregue? Isto é, se ninguém falar da palavra de Deus, como é que elas, se não chegar lá a água, como é que elas se vão converter? É preciso água, que é a palavra de Deus. E outra é a própria água viva, a rocha eterna, de onde sai a água. Lembram-se da figura do Antigo Testamento? Está lá, a rocha seguia ao povo de Israel, é a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Ele próprio, na passagem a seguir, que ele fala com a mulher samaritana, ele diz: eu sou te der da água, tu vens aqui ao poço e vais ter que vir cá sempre, mas eu posso te dar uma água. Pode dar, porquê? Porque tenho. Eu sou a água viva, e se eu irrigar o teu coração, vai nascer uma nova vida completamente diferente. É preciso da água da palavra de Deus. Agora pode acontecer uma coisa. Nós pregamos aqui. A palavra de Deus está acessível nos telemóveis e nas Bíblias, em papel, está disponível. E a água não falta. A água não falta. Mas o problema é que o coração do homem, imagina, a palavra está a fluir. Deus está a levar a palavra até o teu coração. Sabem o que é que impede a água de chegar ao coração? O que é que impede a água o que é que se faz num rio quando se quer parar a água? A barragem. É? E a água não passa. E a barragem pode ser tradições religiosas, pode ser a vida secular, pode ser, sei lá, tanta coisa. Barragem. Sabem, alguém já visitou aqui o Alqueva? O Vale do Alqueva? Depois da barragem feita? É? Ninguém foi ainda ao Alqueva? Eu também não fui. Eu acho que já passei lá uma vez. Na barragem em si não, mas ali na zona da Comporta, que é, vamos dizer, a bacia da barragem do Alqueva. O que é que acontece? Nós chegamos ali, os irmãos podem depois, agora já não precisamos de ir, podemos pesquisar. Há uma barragem que segura a água. E a parte fértil dos terrenos à volta é que está acima da barragem, que tem água. É? A parte que não tem água é mais pobre, produz muito menos. Entendem? Se a gente coloca uma barragem no nosso coração, a água não passa. Deus envia Ele é a própria fonte. Jesus vai até ao coração do homem, mas Ele põe uma barragem, a água não vai passar. E se não vai passar, não vai gerar vida. Por isso é que Jesus diz: tens que nascer da água e do Espírito. Tens que nascer da água do Espírito. Tens que deixar que a palavra de Deus, tens que deixar que a própria água, que é Jesus, entre no teu coração para gerar uma nova vida. Mas Jesus não para aqui. Nós até percebemos, os irmãos, talvez com esta pequena ilustração, tenham percebido bem como é que funciona a questão da água. E o que é nascer do Espírito? É porque Jesus não diz só que é nascer da água, diz que é nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, claro,
a uma certa altura Jesus diz, se eu te falar de coisas terrenas tu não entendes, como é que tu vais entender se te falar das coisas celestiais? E falar do Espírito de Deus, da ação do Espírito de Deus, a gerar vida no coração do homem, é algo realmente importante, mas que tem que ser compreendido e explicado. Eu às vezes li esta passagem e passava assim a correr, e centrava-me só no versículo, mas é importante nós percebermos como é que chegamos lá. Nesta conversa que Jesus teve com Nicodemos, como é que chegamos lá? Porque é uma coisa importante. Jesus disse a Nicodemos: tu tens de nascer de novo, se não nasceres de novo, ficas fora do reino de Deus. E Nicodemos era um homem que não queria ficar fora do reino de Deus, com as implicações que tem, porque na passagem diz: quem não crê já está condenado, e a condenação é ficar fora do reino de Deus. Mas quando Jesus fala com Nicodemos, explica o que é preciso nascer da água e do Espírito. Nós já falámos acerca do que é nascer da água, é deixar que a água flua, o rio de água viva que é Jesus, possa entrar no nosso coração e gerar vida, porque nós estamos mortos, estamos como ao feijão. Não acontece nada com o feijão, vai ficar sempre assim, ou vamos comê-lo. A vida do homem é assim. Tem aspecto que vive, mas está morto. Tem aspecto que vive, mas está morto. Só quando a água da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, entra no coração do homem, é que é gerada essa vida espiritual. Então, Jesus diz a Nicodemos: mas tu tens de nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos fica ainda mais difícil perceber o que é que Jesus estava a dizer. E para isso Jesus usa uma espécie de metáfora para Nicodemos perceber e para nós percebermos o que é que significa nascer do Espírito. O que é que Jesus diz a Nicodemos? O que significa nascer do Espírito? Jesus vira-se para Nicodemos e diz-lhe assim: tu vês o vento, ou melhor, ouves o vento assopra onde quer, mais propriamente, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma metáfora que Jesus está a usar para nós tentarmos, para nos fazer entender o que é que significa nascer do Espírito. E para isto nós vamos usar também uma pequena ilustração, para nós entendermos que é importante perceber isto. O que é que significa nascer do Espírito? Todos nós já presenciámos grandes vendavais, que há uns anos tivemos um que derrubou milhares de árvores. Nós vimos o efeito do vento, mas não vimos o vento. Nenhum de nós, quando acontece um vendaval, nós vemos as árvores a abanar, é o efeito do vento, ouvimos a voz, o barulho, mas não vemos. Por isso faz todo o sentido aquilo que Jesus estava dizendo a Nicodemos. O nascido do Espírito assemelha-se a isso. Por isso é que Jesus usa esta ilustração para nós entendermos o que é que significa a ação do Espírito na vida. O Espírito Santo de Deus é Espírito, não é material, não se consegue apalpar, não se consegue ver, mas consegue-se ver o seu efeito, tal como Jesus falou com Nicodemos. Tu vês o vento, tu não sabes de onde vem nem para onde vai. E termina Jesus: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós presenciamos uma cena dessas, nós vemos as árvores a abanarem, vemos os telhados a saírem quando o vento é muito forte, vemos várias coisas acontecer. Há casos extremos em que pessoas até são levadas com o vento, mas na verdade nós não vemos o vento, vemos o seu efeito. O que é que Jesus quer dizer com isto? A ação do Espírito de Deus, o Espírito não é material, não se vê, mas vê-se o seu efeito, a ação do seu efeito na vida da pessoa. Quando, pela água, que é Jesus, quando o Espírito de Deus é uma obra sobrenatural que é acionada pela vontade de Deus e pela graça e misericórdia de Deus, quando ela atinge o ser humano, seja ele quem for, nós não vemos o Espírito, mas vemos os efeitos do Espírito na vida da pessoa. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte:
Quando nós pensamos, quando nós fazemos uma profissão de fé de que já nascemos de novo, e a nossa vida, isto é, a nossa árvore, ela continua exatamente como estava, a pergunta que nós temos a fazer é: o Espírito de Deus já me atingiu ou não? Percebem a ideia? Se a nossa vida, depois que nós fazemos uma declaração de fé, de crer em Jesus, de termos sido agraciados e houve uma intervenção do Espírito de Deus na nossa vida, e a nossa vida continua exatamente como está, tal como uma árvore com os ramos esticados, não partiu nada, não caiu nenhuma folha, isto é, a velha árvore continua de pé. A pergunta que temos que fazer é: será que eu já nasci de novo? Se a árvore da minha vida é exatamente a mesma, se o vento, tal como o vento mexe com as árvores, se o vento do Espírito de Deus, que é Jesus que faz essa comparação, se mexeu, se não mexeu, se não soprou, se não derrubou a nossa velha árvore, se a velha árvore continua exatamente como ela está, nós temos que perguntar se realmente já nascemos de novo. É importante. A velha árvore continua de pé, não partiu nenhum braço, não partiu nenhum ramo, o orgulho, sei lá, tanta coisa, continua lá tudo, na mesma como estava. Nós temos que perguntar: será que o Espírito de Deus já soprou na minha vida? Minha vida é como era. A minha árvore está igual. Não mexeu nada. Percebem? Nessa temporal que nós tivemos aí assim, na altura fomos, creio que houve uma atividade, e fomos ali à zona da Figueira da Foz Tocha. E havia ali, nessa zona, foi em vários sítios, muitas árvores derrubadas. Mas uma coisa curiosa era o seguinte: nós víamos, ao passar na estrada, víamos zonas em que as árvores estavam todas partidas, não havia uma árvore em pé. E depois víamos corredores em que as árvores estavam iguais, em pé, não aconteceu nada, não partiu nenhum ramo. Percebem o que eu estou a dizer? O vento passou ali passou ao lado. Percebem o que eu quero dizer? Minha vida, a minha árvore está igual, está em pé. Os ramos do orgulho, da vaidade, está tudo lá, nada, não caiu nada. Será que já nascemos de novo? A pergunta é esta. Isto é importante, porque quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Já vimos, pode ser a pessoa mais religiosa, mais bondosa, pode ter credenciais, pode ser respeitada, pode tirar a coisa, passar, quando ela passa, está fora do reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus, e o Espírito de Deus diz que é a palavra de Deus. Isso é uma ação que depende exclusivamente de Deus. Ele envia o seu Espírito para sacudir a velha árvore, deitá-la abaixo e nascer uma árvore nova. Eu vou usar outro exemplo de uma árvore que nós conhecemos bem, amada por uns, odiada por outros. Aqui na nossa zona há muitos. Conhecem o eucalipto? Toda a gente conhece o eucalipto. Temos um eucalipto velho. Os irmãos sabem quando é que nasce um eucalipto novo? Quem é que sabe? Quem sabe da floresta? Quando é que nasce um eucalipto novo? Isso é uma coisa muito interessante. É assim, as pessoas que vivem na cidade, como a Graça, pronto, nunca vi um eucalipto. Nunca vi um eucalipto. É normal. Mas os outros não. Os outros já viram muitos eucaliptos. Quando é que nasce um eucalipto novo? Enquanto o velho estiver lá. Aumentação, isto é muito importante. Enquanto o velho eucalipto estiver lá, não há novo eucalipto. Quando nasce um eucalipto novo, é quando o velho é cortado e rebenta um eucalipto novo. Enquanto o velho eucalipto, semente também.
pode nascer. Hã? O eucalipto tem que subir. Quando, só nasce o eucalipto quando aquilo é cortado. A velha árvore tem que cair. A velha vida tem que ser deitada abaixo. O Espírito de Deus tem que atuar na vida da pessoa. Tem que deitar essa árvore abaixo. A semente tem que morrer. A semente precisa de água para nascer, que é Jesus, a água viva. A pessoa pode fazer o convite e deve fazer o convite para que Jesus possa, essa obra sobrenatural, possa atuar no seu coração e possa gerar vida espiritual. A partir daqui, no versículo 9, ainda assim, com todas estas explicações, Nicodemos era um homem confuso. E não sabes estas coisas. É como dizer, o que é que tu andas a ensinar? O que é que tu sabes para ti para poder ensinar aos outros? Mas, pelo seu interesse, pela salvação, inclusive, e particularmente este homem que foi ter com ele, era um homem sincero, um homem que Jesus amava, e por isso ele explica a mensagem da salvação, que depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e por isso temos esse versículo aqui nesta passagem. Nicodemos fica a perceber que para nascer de novo, ele precisa de aceitar a mensagem de Deus de graça. Não tem que fazer nada, ele tem simplesmente que aceitar, e Jesus, no resto da passagem, ele passa a explicar que a mensagem é uma mensagem que vem do céu. Ele diz, eu falo-vos de coisas terrenas, vocês não entendem. Como é que vão entender se vos falar dos celestiais? Depois passa a falar, a explicar de uma forma que a pessoa não precisa ser letrada, com grandes capacidades de interpretação de texto, para poder perceber aquilo que Jesus diz. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o homem de tal maneira, que veio até ele, trazendo-lhe Jesus, e aquele que crê em Jesus nasce de novo. Quem crê verdadeiramente em Jesus nasce de novo. E essa obra sobrenatural do Espírito de Deus, que é enviado pelo próprio Deus e que faz acontecer várias coisas no coração do homem, não depende do homem, não depende da vontade do homem. Diz a palavra que o novo nascimento não é nascido da carne, é nascido da água e do Espírito. E ele próprio, que é a vida, este mesmo escritor do Evangelho, na primeira carta de João, ele diz que aos crentes, àqueles que creem, quando se arrependem dos seus pecados, quando de coração sincero passam a perceber que só dependem de Deus para a salvação da sua alma, precisam da sua palavra e precisam de Jesus. Diz João na primeira carta que em nós agora percebemos muito bem isso. Se calhar os irmãos deste tempo não percebiam, talvez a palavra não dissesse muito. Diz que em nós é implantada a divina semente, é implantada. O próprio Senhor Jesus, a divina semente é o próprio Senhor Jesus, que é implantado no nosso coração e que nos é trazido pela sua palavra, e que nos revela o amor de Deus. Não só revela, mas prova o amor de Deus, quando Cristo pagou a nossa pena. Há na verdade uma condenação que está sobre todo o homem, sobre toda a mulher, e essa condenação é retirada, ou é aplicada. Essa condenação foi sofrida por aquele que não tinha pecado, nem tinha qualquer culpa, Jesus Cristo. Ele foi condenado, foi julgado e condenado e executado no nosso lugar. Quando o homem aceita isso, homem ou mulher aceita isso, Jesus assumiu a sua culpa. Por isso já não há mais condenação. Diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Terminamos mudando a página para o capítulo 5, 2 páginas, e vamos ler só este versículo, capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24, palavras do Senhor Jesus também, que diz numa outra ocasião, Jesus diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a água, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, passou a fazer parte do reino de Deus. E aí pode ficar tranquilo que o Senhor Jesus diz: se alguém quiser ir a Cristo esta manhã, pode fazê-lo, pode e deve fazê-lo.
Aceitar a Jesus Cristo no coração é a coisa mais importante, a decisão mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Porque é dessa forma que tem acesso ao reino de Deus. E aquele que ouve a voz de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou a morte para a vida. Para ficar tranquilo, que o Senhor disse uma coisa muito importante: aqueles que vêm a mim, eu nunca mais os deitarei fora. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e Deus possa trabalhar com o seu Espírito, fortalecendo a nossa fé. Irmãos, se temos esta mensagem, se temos esta convicção, vamos levá-la aos outros para que possam ser salvos também e assim saírem da condenação e passarem para a vida. Diariamente, nós agora com a guerra ficamos assim um bocado mais sensíveis à quantidade de pessoas que morrem. Talvez a guerra tenha acelerado um bocadinho, mas diariamente morrem milhares de pessoas no mundo, todos os dias. Algumas estão salvas, outras estão perdidas, e as que estão perdidas vão ficar perdidas para sempre. Aqui à nossa volta, nós não fomos chamados, Deus pode nos enviar a outro canto do mundo, mas aqui à nossa volta nós temos essa responsabilidade. Se temos esta convicção, se temos Jesus no coração, se temos vida eterna, vamos levá-lo aos outros para que eles possam também arrepender-se dos seus pecados, converter-se e assim serem salvos. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações.